Vamos lá, caras. Blocos escorregando, tá? A gente vai unir, basicamente, aí, os fios que nós trabalhamos, tá? Com a ideia de polia em um penhasco. Por exemplo, uma máquina muito interessante é quando a gente utiliza um bloco para puxar outro, só que um deles está na horizontal. Tá? Como assim, professor? Que situação é essa? Imagina só que você está na beira de um penhasco. Só que esse penhasco é reto. Tá? Aí você tem aqui na ponta uma polia. Tá bom? Por essa polia passa um fio. Tá? A gente diz que é um fio inextensível. Professor, o que de acho é um fio inextensível? Tá? Um fio inextensível é um fio que não estica. Tá bom? Porque quando ele estica, a gente tem que considerar as propriedades elásticas dele e isso dá um trabalho danado. Tá bom? Então, ó, eu tenho aqui dois blocos e um bloco está fazendo o trabalho de puxar o outro. Por exemplo, esse aqui é o bloco A e esse aqui é o bloco B. Tá? Se, independente, cara, se aqui não tem atrito, ó, se aqui não tem atrito, é liso, tá? E eu coloco um objeto de qualquer massa, posso colocar até uma pena aqui. Esse sistema, ele vai escorregar, tá? E o bacana é que a aceleração com que B desce necessariamente é igual à aceleração com que A vai para frente. Então, eles podem ser considerados facilmente um objeto só. Olha que legal. Vocês estão percebendo que sempre que eu tenho fios ou objetos literalmente em contato, nós podemos considerar os dois como sendo um só. Não é verdade? Então, professor, quando eu considero os dois sendo um só, o que é que muda nessa história? É o seguinte, eu vou ter uma força. Eu vou ter uma força que tenta derrubar tudo e uma força que pode ser que exista, que vai tentar resistir. É o seguinte, a força que está tentando derrubar tudo aqui é o peso de B. Então, B está tentando empurrar esse sistema todo para baixo. Tá? Professor, e o peso de A? Está tentando manter eles aqui em cima? Não, cara. Por quê? Porque como o movimento do A é na horizontal e o peso de A é na vertical, ele não vai influenciar se não houver atrito. Se houvesse atrito, a força que tentaria evitar que esse sistema escorregasse seria a força de atrito, mas como não existe, então nós não vamos considerar. Ou seja, existe uma força que tenta fazer tudo descer e nenhuma força que tenta impedir que o sistema desça. Ou seja, a força resultante ela é necessariamente o peso de B. Tá? Ah, professor, que simples, só isso? É. Se você aplicar a segunda lei de Newton, vai ficar assim. Força resultante é igual à massa do conjunto, porque você está considerando os dois, que vai ser, no caso, a massa de A mais a massa de B, vezes a aceleração com que eles escorregam. E essa força resultante necessariamente é o peso de B. Tá? Então vai ficar a massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Se você quiser achar a aceleração, passa esse cara dividindo. Tá? Se você quiser achar o peso, é só resolver esse outro lado. Professor, mas como é que a gente aplica isso aí no nosso dia a dia? Melhor, numa questão aí do IFCE de 2014, tá bom? Primeira questão. Na figura abaixo, o fio inextensível, ou seja, o nosso fio não estica, tá? Não tem propriedades elásticas, que une os corpos A e B e a polia tem massa desprezíveis, ou seja, o fio não pesa e a polia também não. Tá? As massas dos corpos A é 4 e do B é 6, então 4 e 6, totalizando 10 quilos. Desprezando-se o atrito, olha que legal, então não tem nenhuma força tentando impedir que esse bloco escorregue. Tá? E a superfície, a aceleração do conjunto em metros por segundo ao quadrado é de. Então eu quero saber a aceleração. Tá? Bem simples. A gente vai considerar esses dois blocos sendo um só. Tá? E vai descobrir quem é que está movendo eles. Olha, professor, é bem fácil. Quem está movendo eles é o B. E como não existe atrito, não tem ninguém tentando impedir que ele escorregue. Então a força resultante, aplicando a segunda lei de Newton, vai ser igual ao peso de B, do jeito que você tinha falado. Tá? Mas a segunda lei de Newton diz que a força resultante é igual à massa de quem está sendo puxado, e no caso não é só o B que está sendo puxado, é o A também, então vai ser a massa de A mais a massa de B, vezes a aceleração. Força resultante é o peso de B, que é igual à massa de A, que é 4, mais a massa de B, que é 6, então dá 10.
O peso de B, professor, é quanto? Ó, caras, não esquece. Peso é sempre massa vezes gravidade, tá? Eu expliquei para vocês. No caso, a massa de B. Então, ó, Paim matou uma galinha. Não esquece, tá? Você comeu a galinha e tal. Então, ó, a massa de B é 6. A gravidade, pra gente, é sempre 10, tá? Então, vai ser 6 vezes 10, que vai ser 60 newtons. Então, aqui é 60 igual a 10 vezes A. Se eu passo o 10 dividindo, A vai ser 60 sobre 10. Cancela aqui, ó, 6 dividido por 1 dá 6 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, o sistema escorrega com 6 metros por segundo ao quadrado. Agora, pessoal, digamos que eu quisesse saber a tração do fio. Ó, tem duas formas de você achar a tração do fio, tá? Você pode ver aqui facilmente que o fio tenta impedir que B caia. Então, eu tenho uma tração aqui. Só que esse mesmo fio é ele que puxa o A com o bonde todo. Então, ó, aqui a tração faz um papel de tentar impedir que B desça e aqui a tração tem o papel de fazer com que A vá para frente. Em qual dos dois casos tem menos forças aplicadas? Em A. Então é melhor eu utilizar I. Olha só que legal. O bloco A, eu fazendo o diagrama de corpo livre para ele, vai ser assim. O bloco A é puxado por uma força T. Tá? Então, ela é a força resultante. Aplicando a segunda lei de Newton para o bloco A, vai ficar força resultante é igual a massa de A vezes a aceleração. Olha só que legal. Quando eu estou considerando só o A, aqui fica só a massa de A. Quando eu estou considerando o conjunto todo, tá? Eu considero as duas massas. Não esquece, isso é importantíssimo, tá ok? Então, ó, a tração é a força resultante, que é igual a massa de A vezes a aceleração. A tração, ela vai ser igual. Quanto é que é a massa de A, professor? A massa de A é 4. E quanto é que é a aceleração? É 6. Então, 4 vezes 6 vai dar 24 newtons. Olha que doido. Enquanto você tem aqui 60 newtons puxando o conjunto todo, o que de fato é transmitido, né? O que de fato é transmitido em termos de movimento para A é só 24 newtons. Bacana, né? Essa transformação aí nas forças.